Bom dia, pessoal. Muito bom ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Meu nome é Rinaldo Bonfim, para quem ainda não me conhece, eu sou o diretor comercial aqui na Cora. Bom, até dispensa apresentações, né? Tantos webinars que já vem rolando aí ao longo do mês, que está todo mundo basicamente já de casa. É um prazer imenso tê-los aqui conosco, tá? Mais uma vez. Hoje a gente encerra a nossa série de webinars aí. Esse será o último dessa série. E, pô, foi muito legal mesmo ter todos vocês conosco ao longo desses webinars aí, de vários assuntos interessantes. É, compartilhamos muitas ideias, trocamos bastante informações, enfim. É sempre muito bom ter vocês aqui, esse bate-papo, essa interação, esse acúmulo de conhecimento que a gente passou a ter ao longo dessa série de webinars, né? Hoje a gente encerra, mas com um assunto muito legal também. A gente tem aqui hoje com a gente o Kleber da Broadcom, que vai falar com vocês também, explanar assuntos interessantes. O César, como sempre, vai falar um pouquinho da Corp, de todos os benefícios que a gente tem para vocês. E a Karen, como sempre, falando aí da parte boa do evento, que são os brindes, são um pouco do carinho que a gente tem por vocês, demonstrando em forma de brinde, tá? Então, eu desejo a todos um bom evento, participem, interajam conosco, perguntem, tirem suas dúvidas, tá? E fiquem à vontade, o chat está aberto aí para a gente dar continuidade a esse bate-papo que a gente tem feito ao longo dessa série de webinars, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos, pelo tempo destinado, tá? E agora eu vou passar para a Karen falar um pouquinho sobre o evento, sobre os brindes, enfim, para dar o recado aí para vocês que vocês tanto gostam, tá? Karen, contigo. Bom dia, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Karen, eu sou analista de marketing aqui da Corp. E para quem está participando dos nossos webinars, já sabe como funciona. Se tiver inscrito na série de webinars, ganha um brinde de participação, tá? Tirando a dúvida de algumas pessoas ficaram na dúvida dos brindes da semana passada. Eles foram enviados essa semana, tá? Então, nessa semana vocês vão começar a receber os brindes dos webinars da semana passada e dos webinars dessa semana vão ser enviados na semana que vem, tá? Esse era o recadinho. Agora eu vou passar para o Brunelli. Legal, pessoal. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Brunelli, gerente de produtos aqui na Corp, tá? E eu vou falar bem brevemente de como a Corp pode ajudá-los, tá? Próximo slide, por favor. A gente tem uma equipe de AMs e de pré-vendas totalmente dedicado a vocês, tá? O atendimento a vocês, todo mundo extremamente capacitado nos produtos, certificado nos produtos e sempre priorizando principalmente o tempo de resposta, né? Nas propostas, valores, enfim, todas as necessidades que vocês tenham durante qualquer tipo de negociação, vocês podem contar com a nossa equipe, tá legal? Além disso, também a gente oferece um apoio, um suporte ao Partner Portal da Broadcom, que é muito importante, tá, pessoal? O acesso de vocês lá dentro de todo o conteúdo que a Broadcom disponibiliza. Então, seja documentações de produtos, licenças adquiridas, se necessário o produto, o download do produto, é por lá que vocês fazem também, tá? Acesso principalmente ao e-learning, onde tem todo o material, toda a documentação e preparatória para que vocês possam realizar as provas de certificação gratuitas que estão disponíveis lá no portal. Então, é muito importante toda essa parte de capacitação, tá, para vocês. A oferece isso tudo de forma gratuita para vocês. E, além disso, também suporte ao sistema do próprio suporte da Broadcom. Então, caso vocês tenham adquirido qualquer produto e tenha alguma necessidade, alguma dúvida, algum incidente, algum problema com o produto, vocês podem acionar diretamente o suporte da Broadcom através do sistema. E qualquer dificuldade que vocês tenham, a gente tem uma pessoa, o Luca, que cuida de toda essa parte para vocês. Então, a gente tem materiais passo a passo, print screen de tela, para facilitar ainda cada vez mais esse processo. Tá legal? Próximo slide, por favor. Legal. Além disso, pessoal, o nosso processo de capacitação
principalmente para vocês, ele é relacionado a webinars. A gente pode promover webinars com vocês, tanto interno, para a equipe interna, equipe comercial, equipe técnica, como também para os clientes finais de vocês. Então, qualquer necessidade que vocês tenham de apresentação de produto, de dúvidas, de bate-papo, reuniões, vocês podem contar com a gente também, tá? Então, é só alinhar com o seu AM. Caso você não tenha ainda um AM que cuida da sua conta, pode entrar em contato conosco que a gente direciona isso para vocês. E além de todo esse apoio aí, tá? A gente realiza, né, periodicamente essas séries de webinar, justamente para isso, para a gente trazer informações cada vez mais frescas, seja ela de produtos, seja ela de atualizações de produtos, tá? Então vocês podem contar conosco nesse apoio também. Próximo, por favor. Então aqui a gente vem encerrando, como a Rina já bem mencionou, a gente vem encerrando essa série de webinars. Acredito que foi muito produtivo para todo mundo, informação de qualidade com toda a equipe da Broadcom. Desde já eu quero agradecer a todos os envolvidos, principalmente da Broadcom, que tem nos apoiado, tá? Todos os profissionais. Muito legal ter essa proximidade entre todos nós com o fabricante, isso é muito importante, principalmente com a equipe de SEs, os especialistas. Então, vocês terem essa noção de que a gente tem esse relacionamento e que eles estão muito mais próximos do que nós imaginamos, tá, pessoal? Então, aqui, para não me estender mais, tá? A gente vai contar hoje com a apresentação do Kleber, que já está aqui, e também com a do Antônio, que estará interagindo no chat. Então, durante a apresentação, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, pode lançar no chat. Conforme for, a gente já vai interagindo ali de imediato, ou de qualquer maneira, lá no final, a gente abre um tempinho para as dúvidas, para as perguntas, tá? Para a gente estar vendo se tem alguma necessidade de vocês. Legal? Então, eu vou passar aqui a palavra para o Kleber. Muito obrigado desde já, Kleber, e a todos vocês. Um bom webinar. Bom dia, pessoal. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu faço esse webinar. Me sinto lisonjeado aí de estar participando. Acho que é importantíssima essa ação, importantíssimo esse contato. Eu sou da Broadcom, já vou fazer 15 anos de Broadcom agora no final do ano, em dezembro. Então, tenho bastante experiência. Comecei na Broadcom como um antigo cliente, e aí depois passei para ser especialista nas soluções de ITSM, de gestão de ciclo de vida de desenvolvimento. Também comecei a fazer parte do time de automação e agora liderando junto com o Antônio o nosso time de automação aqui para a região da América Latina. O Antônio, que está aqui comigo, já tem também um tempo de Broadcom. Ele já foi funcionário Broadcom no passado, né? Ele é uma pessoa que mora no Chile, mas já viveu aqui no Brasil, fala muito bem português. E a ideia aqui é a gente falar um pouquinho de um tema importantíssimo para nós, Broadcom, estratégico, e acredito que para o mercado, né? Que é o tema de automação. Em especial, nós vamos falar de duas soluções que nós temos, chamada Automic e AAI. Automic AAI. Tá legal? Essa é uma proposta de agenda que eu pensei para vocês hoje, então a gente vai falar um pouquinho da mensagem da Broadcom para esse tema de Enterprise Automation. Depois, a gente vai falar um pouquinho de cada uma das duas soluções, Automic e AAI, cada uma delas com as suas características e casos de uso e clientes que a gente teve sucesso. Depois, no finalzinho ali, a gente vai falar um pouco de licenciamento e do nosso reconhecimento no mercado, tá? É importante essa mensagem aqui com vocês, nós sempre seremos mais fortes. Então, sejam bem-vindos de coração. É um privilégio, um prazer estar aqui com vocês. Como o time todo, a Corp, está falando, essa proximidade é importantíssima para que esse relacionamento seja de muito sucesso. Então, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento e a gente vai tentar aí superar a expectativa de vocês.
vamos lá, então. A mensagem que a Broadcom passa sobre Enterprise Automation. Hoje, a gente identifica a automação como uma necessidade. E alguns pontos importantes da nossa mensagem em tudo que eu posso fazer de forma proativa e que ela seja identificada de forma mais eficiente. Como é que eu aplico técnicas de inteligência artificial, aprendizagem de máquina para dentro de um contexto de automação? Como é que eu antecipo casos de uso onde eu consigo auxiliar o meu cliente no core do negócio dele, seja para uma esteira de desenvolvimento, onde eu vou automatizar os processos de ciclo de desenvolvimento, desde da integração com uma plataforma de desenho, depois de identificação de código, de gestão desse código, aplicação de testes, até o deployment em produção. Como é que eu faço a conversão de erros que já são eventualmente conhecidos de forma automática e consigo ganhar eficiência numa eventual recuperação do meu serviço, que eventualmente ele está indisponível? Essa validação de correção proativa e autônoma é um dos pontos que hoje mais se caracterizam como um protagonismo dentro do ponto de automação. Como é que eu falo, como é que eu lido com todas as questões de interação com a complexidade de um mundo de um mundo bem interessante, de sistemas diferentes, de alcances diferentes, então do mainframe até a aplicação distribuída. Como é que a gente traz tudo isso para uma mesma plataforma como um único ponto de automação? Então, esse é o nosso desafio, mostrar para vocês que a gente consegue gerar atender toda essa expectativa, gerando resultados eficientes. Bom, acho que esse primeiro slide é um slide bem interessante, que ele traduz um pouquinho do que eu acabei de falar. Como é que, hoje em dia, o time de desenvolvimento ele está cada vez mais aderindo a tecnologias que são de ponta. E a gente ainda tem o time de operações que precisa sustentar todo esse novo desafio que está sendo lançado pelo time de desenvolvimento e também cuidar do legado. Então, se a gente perceber que nos últimos 20 anos, a gente está tendo uma visão cada vez mais holística de como convergir todos esses mundos. E por trás disso, eu tenho o meu negócio. Como é que eu lido com todo esse desafio de transformação digital, pensando em algumas situações importantes para o negócio, tá? SLA, como que eu garanto que o meu negócio ele vai estar sempre atendendo a expectativa do meu cliente e evitando que eu perca receita? Como é que eu consigo descobrir uma causa raiz de um problema de forma mais eficiente, mais rápida? Como é que eu diminuo o risco e como é que eu começo a atender de uma forma mais eficiente uma adoção de uma tecnologia mais nova dentro do meu ambiente? E como é que eu dou visibilidade para tudo isso? Não é fácil. Transformação digital, a gente realmente é um tema aparentemente simples, mas que ele envolve uma complexidade bastante grande. Por isso que a gente identifica isso como um caos. Eu tenho que pegar todos esses pontos e tentar trabalhar todos eles de uma forma única. Tá? Então, é isso que a gente vai mostrar para vocês agora, identificando um pouquinho como é que a gente atua. A gente vai ter algumas ofertas de solução que conseguem atender vocês nessas iniciativas. Atomic Automation Intelligence são as duas que a gente vai falar hoje. Mas a gente tem outras iniciativas também que podem também ser eficientes para alguma linha
específica de atendimento para automação que seja necessário no dia a dia dos clientes de vocês. Falar um pouquinho de Atomic Automation. Lá nos 22 anos atrás, para ser um pouquinho mais exato, existia uma empresa chamada Use4. Era uma das maiores empresas de automação que existia no mercado. E a CA foi, há 4 anos atrás, e comprou essa empresa para rechear o portfólio dela de automação. E essa empresa, ela, por ter uma característica de mercado muito longa, ela possui muita expertise de coisas que já existem prontas. Então, a experiência que a gente tem com o mercado, seja ele em portfólio de integrações, portfólio de automações, ele é bastante grande, de forma out of the box, a gente consegue ajudar bastante vocês. Então, aí, falando um pouquinho do nosso Atomic. Para falar um pouquinho do Atomic, a gente olha para o mercado e olha para uma fotografia chamada Centro de Excelência de Automação. E isso é agnóstico à ferramenta, tá? Tanto que o último item ali, se vocês forem ver, eu tenho que ter liberdade para escolher as minhas ferramentas, seja ela uma ferramenta de desenvolvimento, seja uma ferramenta de ITSM, enfim. Quando eu olho para esse centro de excelência, é onde eu trago todas aquelas ideias, aquelas expectativas que eu tenho de melhorar a eficiência do meu negócio, com um risco menor, a um custo menor, para que realmente eu consiga trazer resultados melhores. Então, eu vou, primeiro, criar uma cultura de automação e realmente mostrar que isso realmente é um fator de inovação dentro da minha área de tecnologia e que está diretamente ligado ao meu negócio. Eu vou melhorar a avaliação de como é que a gente vai aderir isso, né? Como é a capacidade de fazer essa adoção. Eu vou promover um ecossistema para que essas ações sejam cada vez mais eficientes, crie templates de forma mais rápida e seja realmente mais eficiente. Eu vou minimizar o risco para que, de uma forma geral, toda a minha infraestrutura fica realmente cada vez mais eficiente. E eu vou ver aquela questão que a gente falou no primeiro slide, envolver uma automação para que ela seja mais autônoma possível e mais inteligente. E, por último, eu ter realmente liberdade de escolha das minhas ferramentas. Isso é um centro de automação excelente. Bom, vamos falar um pouquinho como é que a Broadcom, com o Atomic, consegue atender isso. Então, a gente tem aqui, diante daquele formato, diversas tecnologias que a gente está suportando. E o primeiro caso de uso que a gente pode falar é como é que eu aplico inteligência para a minha automação. Análise preditiva, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, tudo isso em um processo de automação, orquestração, ele vai ajudar a ser mais eficiente. Então, isso é importantíssimo na hora da gente mostrar para o cliente como é que a gente pode ajudá-lo a ser mais efetivo com o negócio dele. Se o negócio dele, quais são as dores que o meu cliente tem? Então, com base nesse primeiro item, eu consigo pensar que inteligência artificial ela pode ser aplicada dentro de um processo de automação. Então, é onde realmente eu consigo otimizar essa minha gestão. Adoção multi-cloud. Adoção multi-cloud. Eu consigo trabalhar com várias ilhas de arquiteturas híbridas, em cloud ou on-premise, com diversos casos de uso de integração e orquestração dentro de um único cenário. Então, seja ele para integração com o ITSM, para fazer um processo de olhar para fazer
uma execução de automação de entrega de um serviço, seja ele para um deploy de uma aplicação ou uma integração com uma ferramenta de monitoramento ou uma ferramenta de integração de ITSM, ou então execução de workloads que eu tenho numa plataforma on-premise, de um ambiente um pouquinho mais antigo, já com iniciativas na nuvem, onde eu tenho arquiteturas trabalhando em uma nuvem Amazon, uma nuvem Microsoft ou Google. Então, isso também está disponível para o nosso caso de uso. Aqui um ponto importantíssimo, tá, pessoal? Clientes que possuem Oracle e SAP são aqueles que vão nos dar vantagens perante os nossos concorrentes. Gravem, por favor, isso. Por quê? Lembra que eu falei no comecinho da apresentação, o Automic, ele foi comprado pela CA, pela Broadcom, e ele tinha um nome. Esse nome, Use4, ele nasceu dentro de uma necessidade de processos de automação do SAP. Então, coisas que a gente precisa fazer para melhorar a eficiência do SAP, nós somos o primeiro em tudo. Tá? Então, fazer um processo de cópia, fazer um processo de disaster recovery. Então, imaginem clientes que têm SAP e clientes que têm Oracle. Esses são os nossos principais candidatos que a gente vai ajudar muito a fazer processos de automação personalizados para esses clientes. Observabilidade e gestão de SLA. Isso, SAP HANA também, Marco. Obrigado. Esse tema observabilidade é um tema muito interessante e que está hoje no dia a dia do que a gente sempre está escutando. A gente consegue gerenciar um caminho crítico de visibilidade entre todo o meu ambiente, independente de onde ele esteja. Então, eu tenho coisas que estão na nuvem, coisas que estão numa plataforma on-premise, coisas que estão no mainframe. Então, eu tenho diferentes iniciativas de gestão de observabilidade e eu consigo trazer para um ponto focal. Isso é importantíssimo para a gente e para o cliente, né? Principalmente para o cliente. Automação de workflows, de fluxo de dados, onde realmente a gente consegue trazer eficiência para o nosso time de back-office. Então, como é que eu pego aquelas atividades que são feitas hoje pelo meu time operacional e eu melhoro, eu dou qualidade para que essas atividades sejam feitas de forma eficiente, automática e com rastreabilidade, com auditoria, para que realmente eu consiga trazer informações interessantes e importantes para isso. E, por último, Site Reliability Automation. Aqui é interessante como é que a gente correlaciona de forma inteligente ações automáticas de recuperação de problemas que eu possa ter, não só na minha infraestrutura, mas também no meu ciclo de desenvolvimento. Então, com essas iniciativas, a gente tira uma fotografia e fala, olha, eu acho que eu consigo ajudar bastante o meu cliente, porque a gente tem um portfólio de experiência bastante grande com relação a essas iniciativas. Legal, Kleber. Mas e aí? Vamos falar um pouquinho mais da capacidade, tá? A gente consegue fazer alcance a qualquer tipo de solução que seja comunicável, porque a nossa orientação ela é sempre voltada para a API. Então, a comunicação flui de forma melhor, tanto do nosso lado para qualquer outra ferramenta, quanto da outra ferramenta para a nossa ferramenta. Então, isso é muito interessante. Gestão de ciclo de vida. Lembra que eu falei também um pouquinho mais? Às vezes eu vou ser repetitivo, mas eu quero que vocês gravem isso. A gente promove políticas de automação para facilitar o transporte de um código que esteja, de um conjunto de códigos, de uma aplicação que esteja num ambiente de desenvolvimento, para um ambiente de testes, para um ambiente de homologação, para um ambiente de produção. Então, ambiente DevOps está no nosso portfólio. Automação com código. Então, capacitação de shift left.
é fazer com que os desenvolvedores se sintam mais eficientes na hora de trabalhar com os artefatos. Altamente escalável. A gente está falando que um dos nossos grandes pontos fortes é ter uma arquitetura mais flexível e atender um maior número de alcance. Então, a gente consegue chegar, por exemplo, aqui a 100 mil agentes fazendo cargas de trabalho com 100 milhões de workloads ali por instância. Então, é um ambiente muito grande. Imagina que se a gente for pensar que a gente poderia ser um servidor, poderia ser um dispositivo que a gente vai se conectar, imaginem quanto que isso como que esse tamanho de ambiente ele não pode ser. Então, importantíssimo. Marketplace, olha que legal. A gente viu ali algumas tecnologias que a gente suporta de forma nativa. Aqui no Marketplace, a gente tem uma interação junto com a comunidade, onde a gente disponibiliza de forma gratuita plugins de interação com aquelas soluções. Então, eu tenho um plugin do SAP, eu tenho plugin para o IBM RTC para fazer ciclo de vida. Meu cliente tem aqui ServiceNow, eu tenho um plugin para integração com ServiceNow já pronto. Isso acelera a adoção de um eventual caso de uso a ser implementado. Isso é um diferencial bastante grande para que a gente possa vender para o nosso cliente. Aqui brilha os olhos. Quando a gente fala atualização sem indisponibilidade, a gente oferece para os nossos clientes uma solução que eu posso fazer o upgrade e ele não precisa de janela de mudança para fazer isso. Ou seja, com a nossa tecnologia, a gente não precisa fazer com que os processos parem. Então, a gente consegue fazer essa atualização sem a necessidade de fazer uma janela de manutenção, uma parada brusca no ambiente, mesmo ele em produção. Então, isso é tecnologia, isso é eficiência que a gente está trazendo. Gestão de infraestrutura. A gente realmente valida processos de runbook automation, como remediação inteligente, processos de interação com workflows que possam realmente fazer entrega contínua de provisionamento de máquinas, de servidores em ambientes on-premises, em ambientes cloud. Então, gestão de uma infraestrutura mais eficiente. Do mainframe até microserviços. Olha que legal, eu consigo me conectar lá no mainframe, buscar informação do mainframe e disponibilizar para um pessoal de desenvolvimento que está fazendo uma aplicação aqui na baixa plataforma. Então, esse alcance é muito interessante. Gestão multi-cloud, como eu falei para vocês nos primeiros slides ali, a gente consegue trabalhar com plataformas híbridas. Então, se o cliente está fazendo esse processo de migração, seja ele num pedacinho, um pouquinho lá na nuvem, e tem uma grande parte da sua arquitetura on-premise, a gente consegue ajudá-lo a fazer essa movimentação de como ele sai do on-premise e vai para a nuvem, se ele ainda quer permanecer com o on-premise por um tempo, ou se ele realmente já tem coisa na nuvem, ele quer gerenciar. Plataformas híbridas, a gente consegue realmente ajudá-lo a fazer todo o processo de automação, orquestração e isso. E, por último, o item de auditoria, governança, confiabilidade, conformidade. Então, isso é importantíssimo. Não adianta só eu fazer, né? Algumas soluções fazem. A gente ainda mostra para vocês como é que a gente comprova que foi feito tudo isso, tá? Bem interessante. Então, alcance que a gente tem, olha que legal, desde a parte de planejamento, passando por desenvolvimento, teste, implementação, containers, a parte de nuvem, banco de dados, tudo isso são plugins que a gente consegue, que estão disponibilizados no nosso marketplace e que a gente consegue fazer download para que a gente acelere a adoção desse ponto de automação. Ok? Um dos grandes casos de uso que a gente hoje consegue endereçar dentro
dos clientes é a parte de remediação inteligente. Como é que eu consigo trazer eficiência para o meu cliente quando ele tem algum problema dentro da infraestrutura dele? Eu vou pegar a infraestrutura, mas poderia ser outra coisa. Eu já consertei isso alguma vez, já tenho isso documentado. Como é que eu implemento para que isso seja feito de forma automática? Então, buscar análise de causa raiz, começar a trazer empoderamento para que essa solução ela realmente seja eficiente. A gente tem um exemplo para falar para vocês. Olha que legal. O cliente aqui da América Latina, ele demorava, em média, 1 hora para resolver um problema crítico lá na infraestrutura dele relacionado a servidores. A gente mapeou os casos de uso, a gente pegou 5 casos de uso, mais ou menos essa média, que ele demorava 1 hora. Por que 1 hora? Porque recebia um alarme, aí o pessoal de monitoramento ele ia entrar na máquina, ele tinha que fazer alguns procedimentos, ele tinha que criar o ticket no Service Desk, depois ele tinha que pegar, avaliar que tipo de procedimento que ele ia fazer, depois voltar no ticket do Service Desk, falar que resolveu, fechar o alarme. A gente conseguiu reduzir de 1 hora para 1 minuto com esse processo de remediação inteligente. Isso foi tão eficiente e brilhou tanto os olhos da CIO da empresa que ela falou assim, eu quero, até o final deste ano, fazer um processo de automação de até 50% de todos os meus serviços aqui na parte de infraestrutura. Isso realmente foi um desafio bastante grande, porque ela viu o resultado. Então, resultado muito eficiente. E isso pode trazer benefícios não só para o time, né, que vai ter mais tempo para fazer outras coisas e melhorar, fazer um processo de melhoria contínua, mas também para o resultado como negócio, né? Recuperar isso de forma mais rápida, mais eficiente. Bom, Site Reliability, continuando essa parte de remediação inteligente, só que agora com um portfólio um pouco maior. Como é que a gente olha para dentro lá das ferramentas de desenvolvimento? Como é que a gente interage de uma maneira mais fácil? Desde a hora que eu consigo validar um teste, que eu consigo desenvolver um código para saber se ele vai funcionar naquela infraestrutura que eu tenho, como é que eu automatizo o teste, como é que eu tenho observabilidade completa disso, como é que eu valido cenários onde eu tenho pedaços de aplicação dentro de dispositivos móveis que se conectam em mainframe, para que dentro desse cenário de desenvolvimento eu consiga ter de forma preditiva, de forma proativa, uma visibilidade que isso vai me trazer benefícios na hora que eu implementar e um risco menor. A parte de monitoramento, então, como é que eu consigo fazer recomendações através de lições aprendidas, em forma de contexto, como é que eu trago um aprendizado contínuo implementando machine learning dentro desse processo, como é que eu trago toda a parte de visualização de negócio orientada a serviço. Então, isso é extremamente interessante e importante para nós, porque a gente tem alguns pedaços que a gente trata com alguns cenários, alguns silos, e outros que a gente trata com a maioria dos nossos clientes ali, de uma forma geral. Histórias de sucesso relacionadas ao Atomic. Então, Atomic, esse primeiro pedacinho aqui. A gente tem aqui no Brasil um grande cliente de energia que era um heavy user de SAP. A gente chegou, fez um trabalho muito detalhado, muito específico e conseguiu, com uma arquitetura muito mais segura da que ele tinha, com baixo custo, a gente conseguiu um nível de integração muito profunda, fazer uma abrangência muito maior de escopo do que ele tinha antes de interação para automação. A gente atingiu outras plataformas numa velocidade e numa convergência muito maior para novos projetos. Então, realmente, isso é um caso de uso bem interessante, tá?
Aqui nos Estados Unidos, uma empresa chamada Veolia, ela implementou significativamente, ela passou por um processo de transição onde os processos de automação dela foram acelerados com base nessa migração do ambiente dela on-premise para o ambiente na nuvem. Extremamente eficiente. Então, o Automic ajudou bastante essa empresa e trouxe resultados bastante significativos. Legal. Vamos falar um pouquinho agora de AAI, Automic Automation Intelligence. Legal. Como é que a gente olha para um cenário hoje onde eu tenho algumas informações interessantes? Vejam que existem dados aqui que são fornecidos por institutos, aqui embaixo no rodapé a gente tem as informações, e eu destaco que 51% dos gastos, de aumento de gastos com nuvem, com cloud, de uma forma geral. Então, está aumentando. O pessoal está começando mais a comprar suporte para as aplicações em nuvem, monitoramento em nuvem. Então, a gente tem esse processo de transformação digital cada vez mais presente. Então, onde está indo o dinheiro? Está indo para lá. Por isso que a gente tem que olhar também para esse mundo. Carga mensal de jobs. Então, quando a gente fala de workloads que são processados, eu tenho um número de 82% que são repassados como um número de aumento. O que isso significa? A gente está tendo mais processamento de aplicações novas. Isso quer dizer o quê? Mais oportunidade em clientes que a gente ainda não chegou. 85% dessas pessoas que utilizam algum tipo de tecnologia já reclamou que violou a SLA, não conseguiu atender no prazo algum tipo de problema que ele teve no passado. Isso é um problema significativo, né? Comparado ao ano de 2019, esse número cresceu, tá? Então, de acordo com o EMA, que é esse instituto da Europa aqui. 91% das pessoas, dos entrevistados, eles tinham uma necessidade de visão centralizada. Então, parte dos negócios podem estar no mainframe, outra parte em cloud, outra parte em on-premise, e eles não tinham essa visibilidade. A visibilidade era em silos, né? Cada console tinha. Bom, sem o nosso Automation Intelligence, como que isso a gente visualiza? Tudo de forma isolada, visão fragmentada, visão isolada, sem visibilidade de um caminho crítico que ele pode trazer para a gente, sem uma gestão de SLA de forma preditiva, ou seja, eu não sei quando é que eu vou ter problema, eu só sei que quando eu tiver problema eu vou ter que resolver, e uma falta de visibilidade do meu histórico. Então, quando a gente olha para esse tipo de situação, eu penso realmente em uma solução que poderia me ajudar com isso. Aqui trazendo um caso de uso para mostrar justamente isso. Olha, a gente teve um cliente que implementou o AAI e ele teve 68% das violações de SLA evitadas quando ele passou a utilizar. Então, ele foi um ganho. Ele saiu de uma informação que ele tinha lá no passado de bastante problema e começou a evitar, começou a ter realmente bastante ganho com relação a isso. Ele reduziu em 70% no tempo gasto com monitoramento, de forma mais eficiente, porque ele tinha uma visão única, centralizada. E o retorno que ele fez foi maior 2 vezes, foi mais do que 200%, e o payback foi em menos de 3 meses. Então, olha quanta coisa que está relacionada ao negócio aqui. Por isso que é importante a gente não olhar, às vezes, apenas para a tecnologia, para qual característica ela tem, mas como é que a gente pode ajudar o nosso cliente e fazer com que ele tenha esse tipo de ganho. Essa é uma fotografia que eu entendo que se vocês mostram para o cliente de vocês, eles vão realmente ficar muito mais satisfeitos com essa parceria e tudo mais. Bom, como é que a gente conta toda essa história?
como a gente fala, eu vou do mainframe à plataforma distribuída. Então, eu tenho componentes que são Broadcom e componentes que são de terceiros. Então, eu consigo, de uma certa forma, ampliar esse leque, também conectando com APIs, com REST, e tem uma visibilidade única. Então, eu consigo olhar para tudo isso e colocar tudo isso dentro de uma única console. Então, isso é bem interessante, bem importante. Qual que é o objetivo da gente olhar para tudo isso dentro de uma única console? A gente precisa ter algumas iniciativas que façam bastante sentido. Por quê? Porque aí eu tenho insight de negócio que vai otimizar a minha prestação de serviço. Então, observabilidade, ter um único ponto de contato, gerir melhor os meus SLAs e fazer de forma inteligente o processo de automação. Isso é o que realmente as empresas estão buscando. Kleber, mas beleza, como é que eu defino isso que você está me falando de observabilidade ponta a ponta? Primeira coisa, quando a gente fala de ponta a ponta, a gente precisa entender como é que é o negócio do meu cliente. Então, esse é o primeiro passo. Então, quais são os principais negócios, qual que é o alcance que eu preciso ter, para que, a partir daí, eu vou me conectar com tudo que eu preciso, seja ele no ambiente on-premise, seja no ambiente na nuvem, seja no mainframe. Então, eu preciso ter visibilidade, primeiro, do que são os processos de negócio, depois, com quem que eu vou me conectar, e, por último, como é que eu vou propor essa forma inteligente de fazer o processo de automação. Como é que eu trago insights para que ele melhore essa gestão? Como é que eu faço uma previsibilidade de análises preditivas para que ele consiga melhorar a eficiência do negócio? Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, primeiro, visibilidade de ponta a ponta, end-to-end. Cara, olha que legal, eu tenho uma única console onde eu tenho jobs que podem estar sendo executados no mainframe, podem estar sendo executados por outras ferramentas de schedulagem, de automação, numa única console. Imagine uma transação de cartão de crédito. Olha que legal um exemplo. Você está lá fazendo uma compra na Amazon e aí o seu cartão não passa. A priori você vai tentar de novo. Cara, não passou, tem alguma coisa acontecendo. Eu não sei, não tenho visibilidade como cliente se o problema é na Amazon, se o problema é no banco, se o problema é entre um dos dois, né? Ou se o problema é na minha conexão de internet. E aí, imagina se do lado da Amazon eles tivessem como saber isso. Olha, a transação de cartões, ela vai executar um web services que é do parceiro, que é do banco. A transação de cadastro do cliente da Amazon está no mainframe. Ele faz um processamento de carga das compras que o cliente fez através de uma outra ferramenta de schedulagem. E elas, em algum momento, elas se relacionam. Imagina se eu tivesse aqui, no processamento de carga, alguma falha. E aí, antes do cliente saber, eu poderia já começar a resolver. Então, visibilidade 360 graus e end-to-end, ele pode ser bastante benéfica para a gente por conta disso. Ambiente multi-cloud, como a gente vem falando, conectar os diversos desafios que a gente tem, desde uma aplicação on-premise até o mainframe, com o cloud, para que a gente consiga alcançar eficiência de automação a partir de um único processo, de uma única ferramenta, de uma única solução, de uma única iniciativa. Então, trabalhar com diversas tecnologias diferentes, fazer convergência da forma de comunicação, mostrar a eficiência de como é que a gente chega num resultado final, mostrando principalmente com auditoria, com segurança e tudo mais, eu acho que é o grande passo que a gente pode ter, principalmente nessa movimentação
do cliente para a nuvem. Aqui, por último, como é que a gente conta toda essa história e aí mostra de uma forma mais inteligente. Como é que a gente aplica inteligência artificial, machine learning, para que cada vez mais eu evite que problemas aconteçam. Então, análise preditiva, previsibilidade, melhora na modelagem dos workloads. Como é que eu tenho uma console que me ajuda a trabalhar melhor? Então, esse é o objetivo. Transformar dados críticos em insights de negócio. Isso é importantíssimo para que a gente coloque. E aí a gente tem isso como um ponto de... Bom, histórias de sucesso aqui. A companhia State Street reduziu o risco financeiro de todos os seus workloads. Olha só, a instituição financeira reduziu horas de gerenciamento e monitoramento de workloads entre várias plataformas. É extremamente eficiente. Ford, então, a empresa Ford, migração com sucesso de toda a sua plataforma para a nuvem. Então, ela cresceu 30% dos seus negócios quando ela teve essa iniciativa. Olha que legal, a gente não está falando que melhorou só a vida para quem sustenta, para quem gerencia, mas é para o negócio do cliente. Capital Group, redução de risco lá para os negócios, com problemas de automação. Milhões de dólares que foram evitados serem expostos ao risco se eventualmente eu tenho algum problema de automação. Então, isso extremamente é negócio. A gente vai lá na dor do cliente. Como ele teve esse problema, a gente viu que ele teve. Como é que a gente evita que esse problema aconteça novamente? A gente traz eficiência para o modelo de negócio, convergindo entre a comunicação entre todas as plataformas, entendendo como é que ele trabalha e etc. Aqui, Brasil, processo de workload automation de uma instituição financeira enorme. Eficiência nas operações que ela tinha do dia a dia, onde a gente conseguiu minimizar o risco de não conseguir atender, ou seja, quebrar o SLA e responder de uma forma mais rápida. Então, através do quê? De implementação de controles, de validação de processos que a gente tem, que são muito complexos, e a gente conseguiu aplicar eficiência para isso. Banco dos Estados Unidos, olha só, redução de risco inerente a fornecedores de automação. Olha só que legal. Gestão proativa de SLA. Então, eu tenho diferentes motores de automação, mas uma única visibilidade. Com isso, eu reduzo horas de trabalho para fazer toda essa gestão. Eu aumento a eficiência da minha equipe. Eu aumento a eficiência do negócio do meu cliente. Beleza. Estou correndo um pouquinho aqui por conta do tempo, pessoal, mas vamos chegar lá. Licenciamento. Como é que a gente licencia? Falamos de complexidade, falamos aqui de mundos diferentes. Então, antigamente, a gente tinha basicamente uma estrutura aí onde a gente se conectava a ambientes, né? Vamos colocar assim. E hoje, a gente tem uma complexidade porque a gente tem nuvem, a gente tem SaaS, a gente tem PaaS, a gente tem uma série de tecnologias aqui que a gente pode ter de forma diferente. Então, como é que a gente eventualmente usa critério de licenciamento? A gente tem 3 modelos, tá? E aí a gente depois, caso a caso, a gente pode conversar melhor para estender um pouquinho mais esse assunto. Primeiro, através de nodes, tá? Que é dispositivo que a gente vai se conectar para fazer essa automação. O segundo, através de task, quantidade de tasks que serão processadas por dia, por mês, lá que o cliente vai estar optando por fazer. E aí, independente do número de nodes, e o volume ilimitado, que é o que a gente chama de PLA, tá? Aqui um exemplo do que é Node. Então, o que é tecnologia que a gente considera como Node? Então, Big Data com Hadoop, servidores de aplicação como Oracle, mainframe aqui com Z-Linux, com ZOS. Então, isso depois também a gente pode detalhar um pouco mais.
Reconhecimento de mercado. A nossa plataforma ela é muito respeitada. Então, a gente é líder no setor de automação e essa também é uma vantagem que a gente tem. Então, perspectiva de cliente. Algumas frases de impacto que trouxeram representatividade para a Broadcom com relação a reconhecimento no setor de automação. Plano foco para 12 e 18 meses. Olha que interessante. Observabilidade. Então, a gente ainda continua falando de ponto focal. Amplitude da integração, baseada em cloud. Lembra que aquele número de crescimento, ele tá cada vez mais expressivo? Como é que a gente faz orquestração e melhora a orquestração de dados? Tarefas bilíngues, melhorando realmente o idioma para fazer cada vez mais simples aquelas tarefas que são convergidas para diversas comunicações diferentes, com plataformas diferentes. Acessibilidade e automação democratizada. Isso é importante porque a gente pode alcançar cada vez mais iniciativas dentro do cliente. Por último, competidores. Nós temos 3 competidores aqui principais. E como é que a gente, de uma forma bem resumida, nos próximos 2 minutos eu vou destacar aqui alguns pontos que são favoráveis a nós com relação a isso. Arquitetura. A nossa arquitetura ela é muito flexível. Então, eu tenho uma arquitetura enxuta, que ela pode ser tanto on-premise quanto na cloud, como híbrida, eu consigo escalar de forma maior e mais eficiente um volume de atendimento ao negócio do cliente de forma mais expressiva. Então, tamanho. Marketplace. O nosso marketplace é muito recheado de plugins para que a gente consiga trabalhar de forma mais acelerada junto com as iniciativas do cliente. A gente tem também a aplicação de multi-tenant, ou seja, imagina que cada um de vocês pode ter um conjunto de clientes e vocês têm uma gestão apenas dessa, uma implementação onde vocês gerenciam isso para o cliente de vocês. Então, ambiente multi-tenant para isso. Eu tenho também todas zero downtime de upgrade. Isso é um diferencial extremamente factível. Gestão única de SLAs. Também a gente consegue competir de forma muito protagonista com relação a isso. E, por último, todo o design da nossa arquitetura ela é API as Code, ou seja, eu consigo trazer informação de qualquer tipo de integração, de interação, junto com quem se conversa com uma API. Tá legal? Bom, é isso, pessoal. Agradeço a oportunidade aí mais uma vez. Vou abrir aqui para dúvidas. Show de bola, Kleber. Maravilha. Muito bom webinar, muito bom conteúdo. Teve um questionamento sobre o SAP HANA. Já foi aqui respondido pelo Antônio, tá? Não sei, pessoal, se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, queira aproveitar. Temos mais aí alguns minutinhos, caso não tenha. E caso surja, né, alguma dúvida aí no decorrer do tempo, vocês podem entrar em contato conosco se precisar, tá? A equipe da Broadcom aí também para nos apoiar, tá? Então, qualquer necessidade, qualquer oportunidade que vocês tenham e queiram, né, alinhar melhor as questões, a gente está totalmente à disposição de vocês, tá, pessoal? Eu não sei se tem alguma dúvida. Se quiser, pode ir aí nesses últimos... aqui. Os contatos. Depois, Marco, eu vi que o seu AM, se não me engano, é a Bruna, tá? Ela envia os contatos para você. Tá legal? Eu vou... Caso tenha alguma coisa, vocês coloquem aqui no chat, nesse meio tempo. Vamos lá, até o final aqui, a gente ainda está por aqui. E eu vou aproveitar e passar a palavra para Karen. Oi, pessoal. Bom,
aqui é só um recadinho final. Vou agradecer todo mundo por estar participando dessa série de webinars, todo mundo que tem participado dos webinars com a gente. Agradecemos muito a participação de vocês, a presença de vocês é essencial. Vejo vocês na nossa próxima série de webinars. E recadinho final, sobre os brindes, quem participou essa semana dos webinars vai receber os brindes na semana que vem. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, entrar em contato com os responsáveis da Corp para falar comigo, tá? Eu fico à disposição. Tchauzinho para todo mundo. Muito obrigado aí, Karen. Eu queria agradecer também a todos vocês pela participação. Inclusive, no último webinar, na terça-feira, a Karen deixou aí à disposição de vocês, quem não tinha recebido o brinde ainda, para entrar em contato com ela. Eu acho que isso foi sanado, vocês falaram com ela, eu vi que teve algumas trocas de e-mail, mas precisando de qualquer coisa, estamos aqui para ajudá-los e para resolver, tá? Muito obrigado pela participação de todos. Quero agradecer imensamente ao Kleber e ao Antônio pela brilhante apresentação, muito bom mesmo, muito legal a apresentação de vocês. Eu, particularmente, gostei muito e agradeço muito essa interação que vocês têm com a gente, essa participação. E, enfim, eu acho que todos vocês estão de parabéns, tá? Meu time aí também, parabéns a Karen, ao César, a todo o meu pessoal que está aqui participando. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado aí pela disposição. E precisando de qualquer coisa, estamos às ordens e logo começaremos mais uma série de webinars e vocês serão convidados com certeza, tá? Muito obrigado a todos, tenham um bom dia e um bom finalzinho aí de quinta e sexta-feira. Obrigado, pessoal. Foi um Valeu. prazer também com vocês aqui. Um abração. Contem com a gente. Abraço, Antônio. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço.